Essas áreas que a gente diz que é a área de proteção ambiental, que se chama APA, é a equação que se busca entre o equilíbrio do bem viver e do conviver. O bem viver para te trazeres para a tua casa o sustento necessário para a tua família, emprego e renda. E o bem viver é viver saudavelmente, onde aí vem a parte mais importante, que é o Instituto Ideflor. O Instituto ele busca trazer o equilíbrio entre o que a pessoa pode retirar, o que a pessoa tem que manter. Nós temos 26 unidades de conservação no estado. A política do uso de recursos dessas unidades de conservação ela é a mesma, aplicada pelo Ideflor Bio. Nós temos as unidades de uso sustentável e nós temos as unidades de proteção integral. Quando se trata de unidade de conservação, ela pode estar dentro da APA ou não. Uma unidade de conservação, ela obrigatoriamente tem que estar mantida, intacta, porque é o que te dá o equilíbrio de atmosfera, o cuidado das nascentes. São 4 unidades de conservação na região metropolitana de Belém. Área de proteção ambiental da Ilha do Combu, uma unidade de conservação de uso sustentável, ou seja, ela não tem tanta restrição, ela permite moradias, por exemplo, e propriedade particular. A outra unidade é o Parque Estadual do Utinga, que é uma unidade de proteção integral. Igualmente como é o Refúgio de Vida Silvestre Metrópole da Amazônia, que também é de proteção integral, e o refúgio ele faz parte de 4 municípios da região, que é Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Isabel. E por último temos a APA Belém. Ela tem uma extensão que vai desde a Embrapa, aqui na Perimetral, até ali próximo do Castanheira. Bom, vamos pensar o seguinte, a APA é um cinturão que ela parte Belém, Ananindeua, Marituba, inclusive ela praticamente passa da alça viária até nas áreas quilombolas. Então tudo isso faz parte da APA Belém. A categoria de unidade de conservação, área de proteção ambiental, ela é uma unidade de conservação que ela tem pouca restrição. Pela legislação, o órgão gestor, no caso o Ideflor Bio, ele faz a gestão territorial.
E aí você me pergunta como é que se faz gestão territorial de uma área de tanta moradia, de shopping, de igreja, de tudo mais. Ela é uma APA diferenciada. Ela é uma área que ela protege o Parque do Utinga. Todo esse cuidado com relação à APA é onde é que estão as nascentes, onde é que estão os rios, onde é que estão os córregos, onde é que estão os igarapés. Porque nós estamos aqui no que eu chamaria o circuito das águas. Nós temos os lagos, nós temos o rio e os igarapés. Isso é o circuito das águas que ainda a gente não dá o valor suficiente. Tu vê que as pessoas viajam a outros países para ver e nós temos tudo isso daqui dentro da cidade. Ou seja, nós somos vizinhos disso tudo e isso tudo nos, digamos assim, nos possibilita uma condição muito favorável de uma vida saudável. Aqui se cuida muito da fauna, da flora e da parte hídrica. E é o que mais nós cuidamos em toda a APA. Aqui nesse caso nós estamos num local que tem os dois lagos, o Bolonha e o Água Preta, que também tem várias nascentes, inclusive do outro lado da João Paulo, tem 5 nascentes, que nós precisamos fazer um cinturão verde para que as pessoas, do momento em que elas vêm morar perto, não começam a criar problemas para as nascentes, porque são elas que sustentam essa área. O subsolo, que no nosso caso é um lençol freático muito aflorado, ele precisa de todas essas árvores para que a qualidade da nossa água seja exatamente a melhor possível. Porque a partir do momento em que nós recebemos, principalmente onde a Cosampa faz as captações, quanto melhor a qualidade da água, menos produtos, qualquer produtos químicos para melhorar a água, virá para nós e diminuir o custo, tanto para a Cosampa como para as pessoas. Então veja, está tudo integrado, absolutamente tudo. O Parque Estadual do Utinga, ele foi concebido, a princípio, para a preservação dos lagos que abastecem a cidade de Belém e região metropolitana. Ele recebeu esse nome, Camilo Viana, em homenagem ao grande ambientalista Camilo Viana, após seu falecimento. É uma grande área verde, de 1.400 hectares aproximadamente, contém uma biodiversidade riquíssima e que ele hoje já não tem mais só a função da preservação dos lagos para o abastecimento da água. Ele abriu com uma perspectiva de um espaço a mais na natureza para visitação, não só para atividades físicas, mas para a contemplação da natureza, para exposições que a gente tem aqui dentro. Hoje nós temos a exposição indígena lá atrás, na Casa da Mata. Ele tem também uma função muito importante hoje, que é um espaço de visitação, um espaço aberto, uma área verde aberta para a visitação do público em geral, e que a gente recebe diariamente esse público que tem a oportunidade de vivenciar um exemplar da floresta amazônica. Ele trouxe para Belém um adicional fantástico, que ele vem para contribuir não só com o microclima da cidade, facilitando a estabilidade desse microclima, mas também com relação à saúde das pessoas. É um espaço onde se pratica esportes, onde se pratica caminhada, onde se pratica corrida, onde as pessoas vêm buscar não somente a natureza, mas buscar a saúde no meio da natureza.
Nós temos aqui um espaço de 8 quilômetros de caminhada, por exemplo, onde as pessoas fazem esse percurso, apreciando a natureza e respirando esse ar puro. E além disso, vivenciando a presença de fauna, de flora, que está pulsando aqui dentro da cidade. Nós estamos no meio da floresta amazônica e isso é muito importante para a gente, para nós que somos da Amazônia, preservarmos esse espaço. Ele é um dos fragmentos florestais que ficam na região da Grande Belém e entre esses fragmentos nós temos vários outros fragmentos florestais que se interligam de uma certa forma por conta de um dos exemplos são as aves. A avifauna, ela tem uma função importantíssima na interligação desses fragmentos. O Parque Estadual do Utinga, o Refúgio de Vida Silvestre Metrópole da Amazônia, a APA da Ilha do Combu, que fica aqui do outro lado do Rio Guamá, e interliga também outras áreas que não são unidades de conservação estadual, mas são áreas verdes importantíssimas para a cidade de Belém, como, por exemplo, o Mangal das Garças, o Museu Guelde, o Bosque Rodrigues Alves, as ilhas da região metropolitana de Belém. Essas áreas interligadas, elas se fortalecem e elas fortalecem o fluxo genético, não só de fauna como de flora. Ou seja, algumas áreas elas são fragmentadas realmente, elas não têm essa continuidade genética, a gente não tem esse fluxo. Mas essa continuidade genética ela é garantida pela avifauna. As aves elas são importantíssimas nesse processo de resgate, nesse processo de permanência desses fragmentos florestais. A gente sabe da importância de corredores ecológicos, de ligar esses fragmentos de floresta por meio de floresta, para que não somente as aves tenham acesso a esses fragmentos, como também mamíferos e outras espécies de animais que vão dar continuidade a essa floresta, que vão formar um grande circuito florestal na cidade de Belém e região metropolitana. A grande sacada, o grande mote foi exatamente quando se tornou o Parque do Utinga numa unidade de conservação integral. Porque o parque para visitação, ele apenas é um acaso. É como se fosse se construir uma sala de aula ao céu aberto. Foi buscando a civilidade, foi buscando a empatia para com o ambiente, foi buscando o entendimento da necessidade de que esse ar que respiramos, ele está diretamente ligado à qualidade de que nós temos de vegetação. Então essa grande sala de aula, essa educação ambiental, ela se incorporou a partir do momento em que se trouxe qualidade de ambiente aqui no parque. Então, normalmente, o parque está dentro de uma unidade de conservação, mas para que seja uma sala de aula ao céu aberto. Aqui dentro do Parque Estadual do Utinga, nós temos uma parceria muito importante, que é com o Museu Guelde, através do projeto Flora do Utinga. Ele está identificando a flora que existe dentro do Parque do Utinga e no seu entorno. E esse projeto é muito importante para nós, porque para nós fazermos o manejo da unidade de conservação, nós precisamos entender o que tem dentro da unidade de conservação, quais são os recursos naturais que existem aqui dentro, nesse caso a flora, e entendermos qual é a relação desses elementos que estão dentro da unidade de conservação. As árvores que estão em risco, as espécies que são apresentadas ou redescobertas dentro do parque, tudo isso para a gente representa subsídios para que a gente possa saber lidar com esse meio ambiente que tem aqui dentro. Onde que a gente pode limitar as entradas, onde que a gente pode incentivar as entradas, a visitação. É muito importante também nós comunicarmos o que está acontecendo aqui para que as pessoas, não só as pessoas que visitam o parque, mas as pessoas que assistem reportagens, matérias sobre o parque, para que elas possam se apropriar disso, porque esse aqui é um espaço de todos.
é um espaço onde nós temos a oportunidade de estar no meio da natureza, mas muito mais do que isso é entender o que é essa natureza, o que ela representa para a gente. O que é essa flora, especificamente do projeto Flora do Utinga, qual é a importância disso para o parque e qual é a importância dessa informação para a comunidade de Belém e do entorno e de outros lugares que visitam a unidade de conservação. Não somente do Museu Guild, com o projeto Flora do Utinga, mas nós temos outras instituições de pesquisa, como a UEPA, a UFRA e a UFPA, que estão permanentemente com alguma pesquisa sempre dentro do Parque do Utinga. Todas essas instituições, o resultado dessas pesquisas servem para nós de subsídios. Todas as descobertas e redescobertas, observações feitas por essas instituições de pesquisas, elas nos dão esse subsídio sobre o manejo da unidade de conservação. Nós estamos sempre de portas abertas às instituições de pesquisa, que sempre vai ter muita coisa para se descobrir, para se redescobrir, para identificar, reidentificar. Então, nós valorizamos muito essas parcerias, a importância que elas têm para a gente, por conta de nos trazerem esses resultados para que nós possamos fazer o manejo da unidade de conservação. Exatamente, é uma forma de nós nos aproximarmos como uma mola que alavanca o conhecimento, a participação, o estudo, porque estudos científicos eles são depois endereçados a cada um dos segmentos para verificar se nós estamos com uma nova espécie, se nós estamos redescobrindo a espécie ou se nós precisamos catalogar como algo que há muito tempo já existiu. Nós temos espécie aqui que não se via desde o ano de 1914. Nós temos espécies aqui que foram redescobertas que só tinha no sul do Pará. Então, essa busca no sentido de desenvolver esses estudos traz uma qualificação para que várias universidades, várias instituições se interessem como um meio de buscar o desenvolvimento científico, porque cada uma dessas descobertas tem um fim científico e tem uma finalidade. E com isso os alunos que estão especializados ou que estão se especializando, eles tendem a vir aqui para o Parque do Utinga para poder fazer esses estudos. Então nós estamos nesse momento incorporando, trazendo novos alunos e novos pesquisadores. Isso é muito bom, porque passamos a ter uma sala de aula a céu aberto. Passamos a ter praticamente no âmago da cidade, no meio da cidade, um local que é único, a nível de Brasil, inclusive. Porque a quantidade, a variedade que nós temos na nossa área do parque é uma coisa que ainda está para ser desenvolvida de maneira ainda mais firme e mais próxima. Tentando transformar numa trilha temática, tanto para epífitas, né? Em termos de orquídeas, bromélias, aráceas, várias plantas. E nos últimos tempos a gente está com uma ideia de transformar num lugar em que a gente pode observar os fungos, né? Os fungos na natureza onde a gente está tem um papel fundamental na parte de ciclagem de nutrientes. Sem eles, o que a gente está vendo aqui não existiria, né? Porque eles conseguem fazer a decomposição. Uma árvore cai, morre, começa a se decompor, os fungos entram nela e acelera esse processo de decomposição, se alimentam, né, de celulose e outras substâncias
que a planta tem e devolvem parte desses nutrientes para o solo, e depois as plantas incorporam esses nutrientes para o seu crescimento e o ciclo se fecha. Então, sem esses decompositores, que não só são fungos, né? Tem outros, a floresta como a gente conhece hoje, ela não existiria. Um dos projetos que a gente tem aqui é que as pessoas entendam como é que funciona a floresta. Essa camada orgânica que a gente está falando aqui, nada mais é do que isso aqui, né? Isso aqui é a camada orgânica do solo. A maioria da floresta amazônica está crescendo sobre isso. Na verdade, isso aqui não é solo. Isso aqui são folhas, galhos, troncos que vão sendo decompostos, e esse material é usado para as plantas, para o seu desenvolvimento. O pessoal fica chocado quando olha, não, a floresta amazônica é muito rica. Se você derrubar um trecho de floresta, você pode plantar o que você quiser que vai crescer, que é uma maravilha. Isso aí é um erro grosseiro. Na verdade, a floresta ela vive de si mesma. Tudo um dia volta o solo, é decomposto, e um dos elementos fundamentais para essa ciclagem dessa decomposição são os fungos. Se você retirar essa camada para fazer uma pastagem, para fazer agricultura mecanizada, isso não vai ter mais retorno, porque quem é que vai devolver essa matéria orgânica para o solo, todos esses nutrientes? Nossa ideia aqui é usar a trilha do Patauá para as pessoas entenderem, quando eles verem os cogumelos, e ver onde os cogumelos eles têm uma função fundamental na decomposição, e sem eles a floresta não existiria. Onde você tem madeira, aqui ó, essa parte que você está vendo aí, essa é a parte conspícua, a parte reprodutiva do fungo. Tem fungos que são especializados em pegar madeira, tem fungos especializados em galhos. A gente vai vendo que tem várias espécies com diferentes formatos, diferentes formas de vida. Essas características são muito complicadas. Ali ó, é um exemplo, tá vendo? O tronco está morrendo, a madeira está sendo decomposta. Você vai ter cupim fazendo, decompondo a celulose. Ali você tem o fungo. A parte aqui já está, esse aqui já está bastante decomposto, mas esse aqui é um fungo novo. Então, essa é o processo do ciclo. Aqui você tem outro tipo. Esse aqui tem um formato bem diferente daquele formato que a gente está acostumado a ver, né? Do cogumelozinho. Mas esse negócio que está crescendo aqui, ó, está usando o substrato, está se alimentando da matéria orgânica do tronco, está decompondo esse tronco e devolvendo. Aquela lá é uma espécie, mas aqui você já tem mais duas espécies diferentes, ó. É a parte do que a gente chama a parte reprodutiva, os micélios. Então essa é a parte que tu vê. Mas aqui se você olhar numa lupa, você vai ver que eles entram dentro do... É que a gente não consegue ver porque... Mas eles, nessa parte aqui, ó, dos micélios, eles entram dentro do tronco e fazem um processo de decomposição. Essa parte reprodutiva é daqui que vão sair os esporos e vão fazer a recolonização. Então, aqui ó, recém-caído. É assim que a floresta funciona. Tem uma ventania, uma árvore cai, abre uma clareira. Essa clareira é fundamental, porque tem espécies de plantas que só crescem com luz. Sem luz elas não vão conseguir crescer. Então a floresta abre, uma queda natural. Algumas espécies são beneficiadas por essa clareira. E esse tronco, ele começa a ser decomposto. Você vê aqui, ó. Começou. Aqui, ó. Os fungos já estão. Tudo isso aqui é fungo. São os micélios. E aí eles vão começando
a decompor toda essa matéria, decompor celulose, e esse material daqui a pouco é incorporado. Você vai ver em vários estágios. Esse aqui é um estágio de menos de um mês, mas daqui a pouco você pode pegar madeira que você nem reconhece mais aqui, ó. Isso aqui já foi um tronco, ó. Então isso aqui já é um tronco muito mais antigo. Todo esse material foi decomposto e toda essa matéria orgânica foi devolvida para o sistema. Ao contrário do que todo mundo imagina, as plantas estão aqui competindo, né, uma com as outras. Essa planta pode ser especialista num determinado nutriente. Outras plantas são especialistas em luz. Então elas só precisam haver uma abertura. O que elas vão fazer? Vão começar a crescer e subir. Ela só vai abrir a copa lá em cima. E ela fica aqui, ó, na floresta sombreada durante anos. Vai ficar desse tamanhozinho assim, ó. E fica esperando uma oportunidade. Abre uma clareira e ela sobe. Então isso que a gente chama de mosaicos. A floresta amazônica ela tem uma grande diversidade porque ela é feita de mosaico de diferentes idades. Isso aqui é um laboratório de competição. É uma planta se especializando e tentando tirar a outra do caminho. Não é nada passivo. Isso aqui, as raízes estão aqui por baixo. Então uma competindo com a outra, tirar nutriente. Então uma se especializa num determinado tipo de nutriente, a outra se especializa em outro. A quantidade de nutrientes, luz é outro fator limitante, água. A gente tem que entender a floresta como vários seres competindo. E essa matéria orgânica vai caindo e vai sendo incorporada ao solo. Então essa planta já está aqui há anos. Em algum momento essa árvore vai cair. E a gente vai ver agora o que acontece quando ela cai. Então olha o que ele fez, ó. Porque aqui é o efeito dominó, né? Tem muito cipó. Aí ela vem e vem arrastando tudo que vem no meio do caminho dela. Isso aqui depois eu passo essa informação para o Deplor, e o Deplor vem aqui e vai limpar a trilha. Essa árvore aqui estava morta. Há 2 anos que ela está aqui. Só que ela caiu. Você vê, ó, olha, tá vendo a quantidade de matéria orgânica que tem? Isso aqui é a matéria orgânica que é feita através desse processo de decomposição. Fungos, invertebrados de solo. Você vê aqui, ó, solo orgânico, ó, da raiz, ó. Parece terra preta, né? Mas é só areia. Isso aqui você derruba uma floresta, joga uma pastagem, queima, joga uma pastagem, na segunda não vai ter mais nada. Porque não vai ter ninguém para recompor esse material. Aqui, ó, no tronco, ó. Aqui os cupinzeiros, ó. Os cupins que estavam ajudando na... Porque os cupins vão decompondo esse material, hein? Então, ó. Você tem ninho de cupim, você tem os fungos. Então tem todo um sistema integrado. É por isso que é legal a gente conhecer a floresta de maneira como um todo. A gente tem desde a sua origem, quando ela se estabelece, cresci, depois cresço, me reproduzo e morro. E aí o sistema volta. Umas 3 áreas em que nós marcamos todas as árvores. Nós medimos quantas morrem, quantas crescem, o quanto elas crescem. Aqui, ó, a placa fica bem ali. E aqui por exemplo é a árvore 9, essa marca de tinta aqui. Então se você olhar aqui, você vai ver que é 100 metros para cá, 100 metros para lá. Aí nós mapeamos, a gente faz uma medição manual
crescimento dessas plantas, quem morre, plantas que não atingiram o limite de diâmetro, né? Porque são 10 centímetros no padrão, mas aí algumas plantas vão atingir depois de um ano. Isso te dá a ideia do quanto que a floresta está crescendo. E a gente tem uma ideia de quanto que ela está morrendo. Esse balanço te dá a ideia de como é que a floresta está. Se ela está em equilíbrio, se ela está crescendo ou se ela está morrendo. A gente tem esse negocinho aqui, ó. Isso aqui chama-se coletor de liteira. Uma vez por mês a gente vem aqui e coleta tudo que cai aqui dentro. Aqui você tem galho, você tem folha. Esse material é coletado. Nós temos 13 aqui desses aqui espalhado nessa área. E esse material é coletado, é seco, é pesado, e isso te dá uma ideia da produtividade dessa floresta. E como a gente tem, o mundo inteiro faz essa mesma metodologia, a gente tem uma ideia, a gente pode fazer várias comparações. Será que a floresta do Tinga é mais produtiva, é menos produtiva? Será que ela está morrendo, está em equilíbrio, não está? E através dessas parcelas aqui, a gente tem 3 aqui no parque, chama parcelas permanentes de monitoramento, que a gente consegue ter uma ideia. Preparados, orientados para a educação ambiental, a educação comportamental. Então, esse cuidado do equilíbrio é o que nós buscamos trazer à medida em que pessoas que convivem aqui com essa natureza, a gente busca levar a eles as informações sobre o aspecto do cuidado, para que esses parques, essas áreas, elas tenham uma vida muito longa, porque disso é que depende a água para os nossos filhos, para o nosso futuro. Então é importante termos a consciência da parte hídrica, mas da fauna e da flora também. O curso de condutor de trilhas e caminhadas ele foi pensado para atender a uma demanda das pessoas que têm a necessidade de ter um contato maior com a natureza. Mas para isso elas precisam de um intermediador. A gente diz que o parque sem um condutor é uma escola sem um professor. Muito bem, então é hora da revisão. Essa palmeira, lembrando que ela anda, né? A palmeira que anda do flash da floresta. Como é que é o nome dela mesmo? Paxiúba, excelente. Então a função dela, a natureza, vocês podem citar para mim? Pode conseguir para ela aqui?
Já que ela é uma palmeira, o que ela tem? Palmito, o alimento também, né? E a folha dela, o que dá para fazer? Perfeito. Então a gente consegue muita coisa com essa palmeira, né? E ele explicou como é que anda ela também, né? Ela lança a raiz de um lado e ela vai morrendo do outro. Então ela está sempre procurando o quê? Sol. Pessoal, a maioria das raízes aparentemente está do lado esquerdo, tá? Aqui do lado direito de vocês, tá bem? E as outras estão aqui morrendo. Então provavelmente ela está caminhando para aquele lado de lá, tá bem? Embora aqui esteja mais iluminado aqui, mas a planta tem... Então, os condutores estão sendo formados para ser educadores ambientais, que vão interpretar as propriedades da natureza, vão interpretar os fenômenos da floresta e passar para o visitante de uma maneira branda, de uma maneira acessível, de uma maneira amigável e que eles tenham contato realmente com a natureza e reconectem com a natureza através das trilhas e das aventuras na floresta. Tivemos a parte teórica bem embasada com os melhores pesquisadores que atuam aqui dentro dessa unidade, da parte da fauna, da parte de flora, da parte de trilha, da parte de segurança, da parte de atendimento ao público, corpo de bombeiros, APH, para juntar, para formar a imagem do condutor, que é uma figura multidisciplinar, que tem que ser alguém que saiba se falar, saiba se expressar, saiba fazer um socorro, saiba fazer a interpretação ambiental de uma maneira adequada e que tenha muita qualidade e ofereça segurança para o visitante quando vier ao Parque do Tinga. A cheirar ela na base dela, e aí a gente foi perceber que era para tomar água, né? Então elas abriam a planta e dentro dessa planta ela consegue armazenar uma quantidade considerável de água, tá? Ela parece muito com uma folha de uma planta que a gente conhece muito, que é a bananeira, tá? Então ela parece muito com a bananeira, mas é a sororoca. Então ela consegue armazenar, pessoal, como ela tem esse formato dela cônico, a água da chuva, ela escorre pela palma dela, que é bem grande, ela é quase um coletor natural, e ela escorre pelo talo e ela concentra aqui, tá? Aqui na base dela. Então, no caso de sobrevivência, pode-se fazer o corte, né? Mas logicamente que o condutor não corta a planta, ele vai fazer apenas uma demonstração aqui na torção, né? Existe uma normativa dentro do parque que habilita o condutor para fazer a condução ou não. O curso ele é uma das etapas da habilitação para o condutor acessar o parque de maneira formal. Ele precisa de outras coisas que estão previstas na instrução normativa do parque para o condutor, que ela prevê kit de primeiros socorros, kit de comunicação, kit de sobrevivência na selva, os cursos afins correlacionados à atividade, juntando uma determinada carga horária que habilita ele para a condução. Aí sim ele recebe a autorização do Instituto Vida Florbio e ele pode trabalhar oferecendo as trilhas de uma maneira segura, de uma maneira de muita qualidade. A trilha do macaco, ela é uma trilha que ela predominantemente era para avistamento do macaco, né? Por isso que recebeu esse nome. É uma das trilhas mais famosas aqui do parque, que ela leva até a Casa da Mata hoje. Na época, centro de acolhimento do parque, que ela foi feita. Então ela é uma trilha fácil de se fazer, próximo da via também. Não tem muitas dificuldades, né, a não ser as árvores caídas. Então ela é bem convidativa para a contemplação dos macacos, né? Como eles são seres vivos, eles têm os meios deles e se locomovem pela trilha. Mas o avistamento deles se tornou um pouco mais fácil por essa trilha. Tem algumas frutas, tem algumas coisas que atraem esse tipo de animal. Nós temos as trilhas que são autoguiadas aqui, ou seja, não precisa de um condutor, nós temos 3 trilhas. Essas trilhas elas não precisam porque elas são sinalizadas, elas são largas. As outras trilhas, elas oferecem riscos naturais por estar no ambiente natural. Serpentes, de se perder, dá para se perder muito fácil no ambiente natural. Então, sim, é obrigatória a presença de um condutor habilitado para fazer a condução das trilhas que necessitam de condução especializada dentro do parque. As trilhas dentro do parque elas são fantásticas, né? Porque elas misturam a natureza, que é o principal foco, mas de uma maneira temática. Isso que chama muita atenção dessas trilhas. Existem a temática das trilhas que envolvem água, existem a temática das trilhas que envolvem a floresta, existem temáticas que envolvem os animais que estão na floresta. Então, a temática das trilhas ela é algo fascinante dentro do parque. São 11 trilhas oficialmente, embora existam algumas trilhas ainda não oficiais, mas nessas 11 trilhas, o visitante que vier, com certeza ele sai daqui com uma visão totalmente diferenciada sobre a unidade, totalmente diferenciada sobre o meio ambiente, porque ele recebe uma educação ambiental também, e de uma maneira muito prática, de uma vivência no olfato, sentir o cheiro das árvores, das plantas que são mostradas, do tato, sentir o tato, o toque com a água, com a terra, o chão molhado, o visual, que é a beleza cênica maravilhosa aqui do Tinga. Tudo isso são fatores determinantes para que ele tenha uma educação ambiental legal, que ele saia daqui renovado para enfrentar o dia a dia aí fora
e aqui dentro encontrar de uma maneira lúdica, de uma maneira adequada, segura principalmente, para que o visitante saia daqui de uma maneira projetos eles estão localizados, a maioria dentro do Parque do Tinga, porém nós temos parte da APA Belém que não fica nessa frente do parque, por exemplo, ela fica por trás do parque, é onde está localizada a zona de amortecimento do parque, que é uma área que pertence à APA Belém e que é uma área onde a gente consegue sim ter uma fiscalização mais eficaz, mais efetiva, mais rotineira. Nessa área que fica no entorno do parque, por trás do parque na verdade, é uma área onde tem uma frequência bastante grande de pesquisa. Então é uma área que ela é propícia à pesquisa porque é uma área que ainda tem bastante floresta. Essas áreas elas são importantes para que esses impactos que venham de fora não passem para dentro do Parque do Tinga. Se você observar o Parque do Tinga de cima, você vai claramente identificar que a zona de amortecimento dele é uma área onde ainda tem bastante floresta. Então é uma área de especial atenção para nós. Ponte dos ciclistas aqui, final de semana, sábado e domingo. A galera tira pra vir se divertir aqui, esquecer um pouco do cotidiano da cidade aqui e relaxar pra cá nas trilhas do parque aqui. Mas é de boa, tranquilo. As trilhas aqui são leves para iniciante, pra galera relaxar mesmo. É mais lá pra frente pro outro lado, já tem a parte do trapiche, pra galera que é o ponte dos ciclistas aqui em Belém. Que é o trapiche do seu Lulu, que daqui a pouco a gente vai conhecer lá. O fundador do Tropa, um dos fundadores do Tropa, aqui com meu filho, minha esposa. O Tropa ele foi fundado através de uma brincadeira de amigo. O pedal a gente fazia para Barcarena, era o Passeio da Engorda. Do Passeio da Engorda formou o Tropa do Pedal. Quase sempre a gente está aqui no Tinga. A nossa casa é o Tinga, né, filho? O grupo foi formado para impor o Tinga aqui. Tem muita gente que mora aqui em Belém e não conhece o Parque do Tinga. Mora próximo e não sabe o que é o Parque do Tinga. Então o Parque do Tinga tem muita coisa bonita para se ver. Sempre a gente muda de rota, para não ficar ter uma rota diferente. Mas é todo domingo. A partir das 8 horas o grupo sai para pedalar. Vai para Mosqueiro, vai para Benevides, vai para Barcarena, para qualquer lugar. Tijuba, Acará. Só não foi para Marajó comigo, ela tem medo da balsa. Só. Para mostrar que o esporte traz muita coisa boa, traz saúde, traz tudo. São 6 anos de Tropa do Pedal. Tem outro pedal para longe, aqui é o mais perto. Então é mais perto, a gente vem para cá. A gente tira um domingo que a gente vem aqui, que aqui é a nossa casa, a casa do Tropa. Então é isso aí, isso que faz a gente sair de casa de manhã cedo para vir pedalar na lama, no asfalto, qualquer lugar a gente pedala. Aí é saúde, faz bem para a saúde. É praticamente a casa do Tropa do Pedal, a pista do seu Lulu, Parque do Tinga.
A APA é a busca de um equilíbrio entre os viventes normais, os seres, nós que construímos as nossas casas, fizemos as nossas plantações, tem as ruas para que a gente possa ter um intercâmbio de logística. Tudo é possível desde que seja de forma comedida. A vida harmoniosa na APA vai proporcionar, inclusive, ao parque que se mantenham os mananciais, porque as árvores precisam continuar. Todos esses elementos, eles são importantes para que a cidade seja menos quente, para que nós não tenhamos problema de água potável. Não é só o fato, eu tenho o Rio Guamá, mas nós temos uma quantidade enorme de nascentes. É até um apelo que a gente faz com relação aos visitantes do Parque do Tinga e de todas essas outras áreas verdes que temos na cidade. Nós precisamos muito mais de áreas verdes. E para que a gente tenha muito mais áreas verdes, nós precisamos que a comunidade como um todo, a visitação dessas áreas verdes, elas venham com consciência que a gente precisa preservar essas áreas verdes. Então, que essas necessidades que hoje nós vemos atendidas pelo Parque do Tinga, por exemplo, que é um lugar fantástico de caminhada, que esses espaços aumentem. Isso também depende da comunidade nos dar esse retorno. Nós precisamos sim dessa conscientização, desse uso.